Fala pessoas, vamos resolver a questão da baiana que diz o seguinte: a região sombreada na figura representa uma rampa de acesso ao primeiro andar de um prédio para facilitar o acesso de deficientes motores. Entretanto, pode-se observar que sua inclinação em relação ao plano horizontal não obedece às normas técnicas, segundo as quais tal inclinação deve variar de 5% a 8,33% em relação ao plano horizontal. Uma inclinação de 6%, por exemplo, significa que para cada metro percorrido na horizontal, a altura da rampa sobe 0,06 metros. Admitindo-se viabilizar a construção dessa rampa de acordo com as normas técnicas, com inclinação de 8% e mantendo-se a altura de 1 metro, a razão entre a medida de comprimento da nova rampa e a rampa original tem um valor pertencente ao intervalo. Bem, essa rampa da imagem é exatamente a rampa de partida, né? Vamos pensar assim. E o comprimento dessa rampa, que não é difícil da gente encontrar, pode ser calculado, vamos colocar aqui representar pela letra X, tá? Pode ser calculado utilizando naquele triângulo e considerando o cateto oposto a 30 graus igual a 1, a gente pode calcular utilizando o seno de 30. Então, se nós fizermos o seno de 30 graus, seria no triângulo o cateto oposto, 1 sobre a hipotenusa, que seria o comprimento da rampa x, e aí nós iríamos verificar, o seno de 30 é 1/2, nós iríamos verificar que o comprimento da rampa original vale 2 metros. Bem, só que ele aproveita e explica para a gente como é que é calculado essa porcentagem. Ele diz o seguinte, ele diz que para cada metro percorrido na horizontal, essa rampa se eleva 0,06 na vertical, tá? Observe que a rampa estaria nessa posição, tá? Formando sim um ângulo de 90 graus, e a hipotenusa aqui seria exatamente o comprimento de uma suposta rampa, tá certo? Bem, o ângulo de inclinação a que ele está se referindo é exatamente esse. Se você chamar ele de alfa e aplicar a tangente de alfa, você vai entender que a tangente é o cateto oposto, ou seja, 0,06 dividido por 1. E aí a gente vai perceber que toda vez que ele fala na porcentagem, ele está falando exatamente sobre a tangente do ângulo. Então, falar na porcentagem de inclinação é falar sobre a tangente do ângulo, formado considerando a altura e o seu comprimento horizontal. Bem, quando ele diz para a gente que a inclinação é de 8%, ele já está me dizendo que a tangente de algum ângulo, que eu não sei quem é, de uma tal rampa, vai ser 8%. 8% quer dizer, a gente pode até colocar assim, né? A tangente seria 0,08, eu posso botar até 8 sobre 100, ó. 8 sobre 100 seria o 8%. Mas quem é a tangente? Bem, a tangente vai ser o cateto oposto, que é exatamente a altura, e ele diz na questão que é para a gente considerar 1 metro de altura. O que a gente não sabe é o comprimento da rampa na horizontal. Bem, Adroaldo, eu não entendi essa parte. 1 metro significa isso. Na horizontal significa isso. Eu não sei qual é o comprimento da rampa. Essa parte aqui de vermelho, eu não sei. Para determinar essa parte de vermelho, que seria o comprimento da nova rampa, eu preciso saber a medida de Dzinho. Sabendo a medida de Dzinho, que é o comprimento da rampa na horizontal, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo e determinar o que fica faltando, tá? Bem, então não é difícil você calcular Dzinho a partir dessa igualdade. Observe que a gente pode fazer produto dos meios pelos extremos, 8D é igual a 100, e com isso a gente pode concluir que D vai ser igual a gente pode passar o 8 dividindo, ficaria 100 dividido por 8,
E eu vou deixar esse valor dividido por 2, que seria 50 sobre 4. Tá? Aí você fala, Droldo, por que por 2? Quando nós aplicarmos o teorema de Pitágoras nesse triângulo, vamos aplicar aqui, né? Então você tem o comprimento da nova rampa ao quadrado, vai ser a 50 sobre 4 ao quadrado, mais a 1 ao quadrado, que seria a altura ao quadrado. Então, essa rampa vai ser calculada usando a raiz quadrada de a 50 ao quadrado, vai ser 2.500 sobre 4 ao quadrado, que é 16. A 1 ao quadrado é 1, mas eu vou aproveitar e vou botar logo 16 sobre 16, que é 1, e eu ainda faço com que os denominadores fiquem iguais. Bem, inevitavelmente agora você vai operar e você vai encontrar que essa raiz quadrada vai ser a raiz quadrada de 157,25. Bem, aí você pode estar se perguntando, mas eu tenho que saber a raiz quadrada desse número? Não necessariamente. Pense comigo assim, ó. A raiz quadrada de 144 é 12 e a raiz quadrada de 169 é 13. Ou seja, esse número é aproximadamente 12, alguma coisa. Com certeza é um número maior que 12, tá? Isso representado em metro. Como a questão está querendo a razão entre o comprimento da nova rampa, ou seja, 12, alguma coisa, dividido pela rampa original, que era de 2 metros, esse número com certeza vai ser um pouco acima de 6. Ou seja, esse número vai ser 6, alguma coisa, que vai fazer com que a gente considere um resultado maior que 6 e menor que 7, que aparece exatamente na letra E. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e até a próxima.